11ª edição do Trail de Conímbriga Terras de Sicó. Um programa de trail para todos, com distâncias de 111, 57, 25, 15 km e também caminhada. A abrir a distância clássica dos 111 km, estamos no centro de Condeixa e temos à meia-noite a partida desta distância maior. E este ano, padrinho Jorge Pina, que vamos ver em prova nos 25 km. E aí estão os primeiros a ir para os trilhos. Trilhos foram realizados em condições muito desfavoráveis para os atletas, devido à chuva durante toda a noite, numa prova que bateu o recorde de participações desde a primeira edição. Cerca de 500 atletas partiram para a prova de 111 km, onde estavam o vencedor de duas edições, 2016 e 2017, o Jerome Rodrigues, agora em representação da velha guarda, e o vencedor do ano passado, o Armando Costa, agora em representação da Runner Demo, que tinha feito 11 horas e 20 num percurso um pouco diferente do deste ano. Vão os trailers noite dentro para cumprirem estes 111 km de prova. E praticamente no início do percurso, deste longo percurso, a primeira passagem pelas ruínas de Conímbriga. Ruínas de Conímbriga, que é um dos pontos altos desta prova, e esta é a primeira passagem, porque eles depois na parte final da prova vão lá passar novamente. E já o primeiro ponto de abastecimento, vemos aqui Jerome Rodrigues, líder desde a primeira hora, primeiro ponto de abastecimento no Beiçudo. Beiçudo, que o Jerome Rodrigues passa já na frente e já isolado e não mais era apanhado até ao fim da prova. E entretanto a noite ia passando e vinham os primeiros raios de sol e vemos já na imagem a inglesa Zoe Salt, líder também desde a primeira hora. Zoe Salt, que foi uma das surpresas da prova, porque ninguém estava à espera que ela fizesse uma prova tão boa como fez. Acaba por ser 20ª na classificação geral. Uma fotógrafa inglesa de paisagens, veio até ao Sicó e fez uma excelente prova e saiu de Portugal bastante contente. E entretanto no setor feminino vimos também a Goretti Correia sempre na segunda posição e já uma vez mais na frente masculina, aí está o Jerome Rodrigues, completamente isolado. É o recordista da prova de 111 km, faz em 2017 10:53:39, tinha no ano anterior feito 12 horas e 20. Este ano, com um percurso ligeiramente mais difícil, aproximou-se muito do tempo dele, 11 horas e 14. E entretanto passa também o segundo classificado, Luís Duarte, e aqui Armando Costa, o homem que venceu no ano passado. Numa altura em que fazemos viragem na reportagem, a esta hora, manhã de sábado, iniciava-se a distância de 57 km em Santiago da Guarda. Santiago da Guarda, que pela primeira vez demos a partida para tornar o percurso mais agradável e apetecível aos atletas, com mais trilhos, com mais single tracks. E parece-me que, pela opinião dos atletas, conseguimos esse objetivo. Chuva que, para os atletas dos 57, foi durante a manhã toda, só depois do almoço é que conseguiram ter um bocadinho de uma abertura com sol. E os trailers dos 57 vão já a caminho do Monte Sicó. Do Monte Sicó. Esta parte do percurso, estes 57 km, correspondem à parte mais difícil do trail dos 111. Portanto, com as condições atmosféricas que estavam, portanto, é preciso cuidados redobrados para subir ao Monte Sicó e ir às cascatas do Casmil, que são zonas extremamente escorregadias. E recordamos também que este ano a distância dos 50 subiu dos 52 para os 57. Mais 5 km de distância, com single tracks difíceis, aliados à chuva que decorreu durante o dia todo, veio prejudicar muito a performance dos atletas. De qualquer maneira, praticamente não houve acidentes nenhuns e a prova correu na perfeição.
E ainda imagens impressionantes desta subida dos trailers ao Monte Sicó. Numa altura em que vamos espreitar o que se passa na frente, Luís Semedo e Nelson Santos. Luís Semedo, na liderança da prova, acaba por apostar nos 57 km este ano, depois de 3 vitórias consecutivas nos 25 km. Nelson Santos, na sua cola, um atleta do Runners do Demo, é segundo em 2019 nos 52 km e este ano apostou forte e acaba por ganhar. Estamos a acompanhar o trail de Conímbriga, Terras de Sicó. Temos os 111 praticamente a terminar e estamos a meio da prova dos 57 km. Já vimos o setor masculino e agora vem de Viseu, a líder feminina. Catarina Fernandes, do Viriato Runners de Viseu, acaba por fazer uma excelente prova e ganha em Condeixa com cerca de 5 minutos de avanço. E a segunda classificada, vemos na imagem, Paula Valente, da ASIC Bakers, quinta classificada em 2019, este ano foi segunda e fez uma excelente performance. Agora vemos na imagem Susana Simões, que já venceu em Condeixa há 2 anos atrás e que este ano acaba por fazer um 4º lugar. E aqui na imagem vemos Filomena Sabino, do CDC Nave Trail Runners, que mais à frente acaba por ultrapassar a Susana Simões e fazer um 3º lugar. Numa altura em que voltamos aos 111 para vermos aqui o desfecho desta prova. Vejam que os atletas partiram à meia-noite e agora já estamos de manhã. Aqui estamos com sensivelmente 10 horas de prova e já a seguir na reportagem eles vão cortar a linha de meta. E Jerome de Rodrigues na frente, Luís Duarte na segunda posição, depois Daniel Batata e Armando Costa. E note-se que os 3 perseguidores do Jerome, na fase final, mesmo na fase final, chegam a um entendimento e acabam por concluir a prova em conjunto. E acabaram por entrar na meta de mãos dadas. Foi, em termos de imagem, uma coisa singular. Fica na história do Trail de Sicó. Nunca tal tinha acontecido, ainda por cima na prova de 111 km. Mas antes da meta, antes do regresso ao centro de Condeixa, a passagem por outra zona mítica, as Buracas de Casmil. Buracas de Casmil, que é também uma das zonas mais bonitas para os atletas. Praticamente a grande maioria passa de dia. É uma zona emblemática da prova, tanto dos 111 como das outras distâncias, de uma beleza incrível e em termos de imagem é bastante positivo. E Jerome Rodrigues vai ser o primeiro na linha de chegada, fez efetivamente a prova sempre sozinho. Ali Jorge Pina, o padrinho desta edição, e chega Jerome no tempo de 11 horas, 14 minutos, 12 segundos, não bate o seu recorde de prova, que está em 10,53, mas conquista pela 3ª vez este trail de Conímbriga, Terras de Sicó. E depois, este momento em que os 3 seguintes chegam em conjunto. A segunda posição acaba por ser atribuída ao Luís Duarte, depois o 3º lugar para o Daniel Batata e a 4ª posição é atribuída ao Armando Costa, que foi o vencedor do ano passado. Foi complicada, como sempre. 111 km não é propriamente uma distância fácil, obriga sempre a alguma gestão, embora eu tenha mais facilidade realmente em fazer distâncias longas, mas acaba por ser uma prova com pouco desnível para a quilometragem que tem, então obriga a ritmos sempre um bocadinho elevados. Percurso este ano ligeiramente diferente, mais técnico, como é que o sentiste? Senti numa primeira metade uma prova muito rápida, muito rolante, e depois a segunda metade já tinha mais subida, já tinha mais desnível e os trilhos estavam mais técnicos. Depois, com as primeiras chuvas da manhã, as pedras ficaram escorregadias e formou-se uma película de lama que criava ali uma certa instabilidade e obrigava a mais cuidado. E agora vamos também para o desfecho da prova feminina dos 111 km, tal como o Jerome, também a Zoe Salt, a líder da prova feminina, fez uma competição completamente isolada.
Uma competição ao nível das vencedoras das edições anteriores. Estou a falar no caso da Sofia, que com um percurso não tão difícil fez 13,44 o ano passado e ela acaba por fazer 14,03, fazendo uma excelente performance. E aqui a segunda de 2020. Aqui a segunda, a Goretti Correia, do EDV Viana Trail, que também foi uma grande surpresa, fazendo uma excelente prestação. E regressamos à zona de meta no centro de Condeixa. Vejam como ela corre depois de 14 horas, 3 minutos, 31 segundos de prova. Não é demais recordar que estes atletas partiram à meia-noite e aqui estávamos nas 2 da tarde. A segunda posição com Goretti Correia, Virgínia Maria, a terceira classificada a chegar na distância, maior a distância emblemática do trail de Conímbriga, Terras de Sicó. The race was beautiful. The course was amazing. So green, so lush. I've never seen so much moss in my life. How did you feel along the night, along this 14 hours? 14 hours. Yeah, it was good. The night was long because we had a lot of rain. But it was still really beautiful. Like we were in the clouds, and it was really misty and beautiful, but very wet. The most difficult was the last 10 miles. Coming along the river, it was so slippy with all the rocks and the moss and the mud. But that was probably the most beautiful part of the course. E concluída que está a primeira das diversas provas do programa, vamos também para o desfecho da segunda. Aqui os 57 km e Nelson Santos já é líder. Nelson Santos, que já tinha ultrapassado antes desta subida o Luís Semedo. O Luís Semedo que experimenta uma distância superior àquilo que estava habituado, os 25 km, e que acabou por claudicar já nesta parte final da prova. Luís Semedo que, registre-se, regressa a esta distância intermédia depois de 3 vitórias consecutivas nas últimas edições aos 25. Luís Semedo que, depois de 3 vitórias consecutivas nos 25 km, vem experimentar os 57, uma distância a que não está habituado, e já nesta parte final da prova acabou por claudicar e ser ultrapassado por Nelson Santos, o atleta do Renners do DEM, que tinha sido o segundo em 2019. E agora vamos também espreitar o que se passa na frente feminina desta prova dos 57 km, a distância intermédia no trail de Conímbriga, Terras de Sicó, e a atleta de Viseu, a Catarina Fernandes, continua nesta posição de liderança, vem perfeitamente destacada e a passo. No trail, volta e meia, há também que andar a passo. Exatamente, estamos a ver o percurso de Tapeus para o Casmil e neste preciso momento estamos num dos pontos mais difíceis da prova em termos de altimetria, é a subida às antenas, e aqui a atleta Catarina Fernandes do Viriato Runners de Viseu, com alguma dificuldade, mas acaba por vencer em Condeixa. E agora estamos a ver aqui a segunda classificada, a Paula Valente, que tinha sido quinta em 2019 e que acaba por ficar a cerca de 4 minutos da vencedora. E aqui a Susana Simões, que ainda não tinha sido ultrapassada pela Filomena Sabino, que vai acontecer mais à frente. E aqui vemos uma imagem das ruínas do Rabassal, que também são uma das zonas mais bonitas daquela zona. E também uma vista aérea do centro de Condeixa, tudo pronto na zona de meta para receber os primeiros dos 57 km. Aí está, em representação dos runners do Demo, Nelson Santos, o primeiro a cruzar a linha de chegada em 5 horas 3 minutos 31 segundos. Depois o Luís Semedo, que deixou os 25 para voltar aqui à distância dos 57. Luís Semedo, Atletismo Clube de Porto Alegre. E na terceira posição, o João Nogueira, Oral Classe Amigos do Trail. Foi muito bom, já no ano passado tinha sido muito bom, tinha gostado bastante. Este ano usufruí novamente, gostei bastante e fui gerindo a prova de maneira a que pudesse chegar aqui a usufruir até ao fim. Esse foi o principal objetivo.
e este ano finalmente a vitória, depois do segundo lugar no ano passado. Bom, este ano é verdade que também não estava cá o grande campeão Hélio Fumo, não é? Se tivesse, já seria mais difícil. Ainda assim estava o Semedo, por exemplo, que também é um grande atleta e também geria a prova de maneira diferente. E vemos também o momento da chegada da prova feminina dos 57 km, tal como esperado. De resto esteve sempre na frente sozinha Catarina Fernandes Viriatos, Viseu Runners, em 6 horas 50:22. A segunda posição também como esperado para a Paula Valente e na terceira posição, ultrapassando Susana Simões, a Filomena Sabino. Foi muito bom, consegui gerir a prova toda. Sabia que tinha uma senhora atrás de mim, mas eu ia bem, ia confortável, guardava a última energia mesmo para o final da prova e assim foi, consegui alcançar esta vitória com o tempo bem gerido. Depois do terceiro lugar de 2016, finalmente a conquista da prova. É verdade, fiquei muito contente hoje, estou muito contente por isso acontecer, mas pronto, foi mais uma prova, foi mais um bom treino e agora pronto. E de novo nas imagens, Jorge Pina, pugilista, maratonista paralímpico, o padrinho desta edição, ele que esteve presente justamente aqui nesta prova, nos 25 km. De resto, um programa de trail para todos. Já vimos 111, 57 e agora também os 25. Percurso com alguns trilhos novos, que muita vida aos atletas dos 25 km pelas condições atmosféricas. Mas felizmente as coisas até correram na perfeição. Aqui na frente já há alguns dos atletas que acabam por ficar nos lugares cimeiros. Estou a ver o Pedro Amaro, o Márcio Pereira e o Leonardo Diogo já nestes atletas que lideram a prova. Uma prova que naturalmente também passa pelas ruínas de Conímbriga e Nova Vista Aérea, deste antigo espaço romano, aqui polvilhado com os trailers, numa altura em que espreitamos também a frente feminina dos 25. E vemos aqui na imagem a primeira classificada, já aqui no princípio da prova, uma atleta radicada em Portugal do Caracol Trail Team, a Tetiana Valkuic, que faz uma excelente prestação. Perseguida aqui pela Margarida Pestana, do Águias da Alpiarça, também aqui em bom ritmo. Numa altura em que regressamos ao centro de Condeixa para termos em programa também o vereador do Desporto da Câmara Municipal, Carlos Canais, que também deu o exemplo participando aos 111. Eu acho que é um balanço muito positivo. Temos outra vez a festa do trail cá em Condeixa Nova. Apesar das condições meteorológicas não serem as ideais, creio que o principal que foi conseguido foi que de facto atrair uma multidão a Condeixa e que, independentemente das condições, estão a usufruir dos percursos, destes trilhos maravilhosos que temos aqui na Serra do Sicó e na região de Condeixa. Estamos a acompanhar o segundo dia de competição do Trail de Conímbriga, Terras de Sicó. Neste segundo dia já temos em prova os 25, como temos estado a ver na reportagem, e inicia-se agora também a distância curta de 15 km. Foi esta a prova mais prejudicada pela chuva. Relativamente aos participantes inscritos, foi a prova que teve a ausência de cerca de 300 atletas, muito principalmente por causa das condições atmosféricas. E após os 15 km de corrida, iniciava-se também a caminhada com a presença do Presidente da Autarquia, Nuno Moita. Sinto com muito orgulho esta prova estar em Condeixa, é das Terras de Sicó, mas começa em Condeixa. De facto, este ano a internacionalização da prova aumentou e, portanto, é um orgulho para Condeixa tentarmos este apoio ao mundo da corrida e temos esta prova já de referência no panorama nacional e internacional. E vamos lá então para o desfecho da prova de 25 km. Estamos já nas provas curtas de promoção de trail no âmbito do Trail de Conímbriga, Terras de Sicó, que tem, como sabemos, uma distância bem maior, os 111 km, como já vimos aqui na reportagem, e aqui está a frente dos 25. A frente dos 25 já com os dois primeiros atletas, o Leonardo Diogo e o Pedro Amaro, num dos trilhos novos da prova, com algum teor de dificuldade. Aqui vemos também o terceiro, o Márcio Pereira, em sua perseguição. É nono em 2019, é da Escola de Atletismo de Coimbra, Intermarché. E aqui uma outra visão desta subida. Todo o cuidado é pouco, ainda para mais com o piso tal como está, tão escorregadio, úmido.
Estas imagens são da zona do Casmil, são zonas extremamente escorregadias, onde nós pedimos aos atletas para terem imenso cuidado. É um trilho novo, ainda não conhecido pelos atletas, e felizmente não houve nenhum acidente aqui nesta zona. E voltamos a ter nas imagens a primeira do setor feminino, uma ucraniana já há muitos anos radicada em Portugal. É que fez uma excelente prestação para um percurso mais difícil que nos outros anos. A Tatiana acaba por ganhar com alguma facilidade, cerca de 6 minutos de avanço. É o trail de Conímbriga, Terras de Sicó. Esta é a distância dos 25 km, distância mais curta, é certo, do que já aqui vimos na reportagem, mas ainda assim muito difícil para os trailers, como vemos neste momento. A progressão, por vezes de gatas, como a líder da prova feminina está a ser obrigada neste momento a fazer. Um trail, de resto, muito participado em termos do pelotão internacional. Muito participado. Foi recorde das edições todas, cerca de 24 países para 42 estrangeiros e alguns deles, como podem ver nas classificações, nos lugares cimeiros. Aqui na imagem estamos a ver um dos momentos em que começou a chover torrencialmente. Isto, aliado, portanto, à dificuldade deste trilho, fez com que os atletas tivessem algum cuidado na sua progressão para não porem em risco a sua segurança. E, entretanto, chega também às imagens a segunda classificada, Margarida Pestana, aqui sempre em perseguição da Tatiana Vakuliuk, atleta da Ucrânia há muitos anos, radicada em Portugal. E viramos para o setor masculino dos 25 km, os 3 primeiros aqui em trabalho conjunto. 3 primeiros que nesta fase da prova, ainda já a sair do Casmil e a chegar ao Poço, ainda vinham muito juntos, o que iria fazer com que a prova fosse muito disputada na chegada à meta. E é justamente na meta que estamos de novo. Leonardo Diogo, atleta madeirense, a conquistar a sua primeira vitória no continente, o registro 2 horas 16:01, Clube Aventura da Madeira. Depois, na segunda posição, o Pedro Amaro e o Márcio Pereira. E no setor feminino, Tatiana Vakuliuk é a primeira a cruzar a linha de chegada com 2 horas 43:39, à frente da Margarida Pestana e também da Diana Elias, numa altura em que espreitamos também a prova do padrinho Jorge Pina. E aqui, já na reportagem, o seu balanço. A prova foi dura e difícil, mas é como a vida é dura e difícil e nós temos de estar preparados para os desafios e para os obstáculos que nos aparecem na vida. Isto é uma forma de eu reavivar a minha vida e pensar que há sempre obstáculos e é sempre bom ultrapassá-los. E pontuamos também os vencedores dos 15 km, Alex Tondela no setor masculino e Ana Fernandes no setor feminino. E vamos já para um balanço geral desta 11ª edição do Trail de Conímbriga, Terras de Sicó, edição de 2020, com João Martins em representação do mundo da corrida. O balanço é muito satisfatório e, apesar do tempo adverso, tivemos uma participação muito grande, as pessoas têm-nos dado um feedback muito bom, tivemos muitos atletas internacionais, o que também de ano para ano tem vindo sempre a crescer, o que nos apraz que a prova vai sendo cada vez mais conhecida internacionalmente e pronto, e para o ano, se Deus quiser, cá estaremos com uma nova edição, para a 12ª, e esperemos que o tempo nos ajude um pouco mais, porque é sempre melhor para todos que não chova, mas pronto, isso não podemos controlar, há outras coisas que essas sim podemos controlar e temos-o feito ao longo destes 11 anos. Quase 3.000 participantes nas diversas provas do programa, 111, 57, 25, 15 e também caminhada. Atletas de 24 países, de 4 continentes. Hello, I'm Martin from Estonia. This was fantastic race and fantastic weather. Much better than in Estonia, where it's cold and snow. Thank you. Olá, nós somos o Gear Up, vimos dançar e gostámos muito de estar aqui. Viva o Sicó!
E assim foi a reportagem na 11ª edição do Trail de Conímbriga, Terras de Sicó.